Marcos capítulo 8, o Evangelho em Samaria. Primeiro versículo diz assim: no mesmo dia levantou-se grande perseguição. Por que essa perseguição se levantou? Porque o primeiro diácono, aquele que havia sido elegido por todos para ser o diácono maior, que iria coordenar aquele grupo de diáconos que iriam ajudar os apóstolos na pregação do Evangelho, na instituição do trabalho da igreja, havia sido apedrejado e morto. Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi Estevão, e aquilo suscitou uma grande ira no meio em Jerusalém, tanto com relação à questão dos religiosos de Jerusalém, e também do próprio povo romano, porque eles acabavam vendo aquilo como um risco para eles, os judeus estão brigando entre eles ali, estão se matando entre eles, isso aí não é bom para nós, não é bom para as economias, não é bom para a nossa economia, isso não é bom para nada. Então, por conta disso, a gente sabe que sempre a perseguição se levanta em cima de muita mentira, de muito engano. A perseguição sempre vem por causa da ganância, sempre vem por causa da corrupção. Sempre haverá perseguições por conta dessas questões. E não foi diferente naquele tempo. As perseguições vieram, e levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns, versículo 2, e alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Esse Saulo aqui é aquele que daqui a pouco vai ser Paulo, o apóstolo da igreja, E Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Versículo 4, no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Através da pregação de Filipe, unânimes as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais ou os milagres que ele realizava. Pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Uma das coisas que, quando eu li esse texto, encheu meu coração, é justamente esta frase final ali: houve grande alegria naquela cidade, pela manifestação da pregação do Evangelho, do poder de Deus. Houve grande alegria naquela cidade. Eu fiquei pensando nisso, como é poderoso o nosso Deus, como a ação de Deus na vida da igreja é algo realmente marcante para uma sociedade, porque a partir do mover de Deus na vida da igreja é que se promove a alegria verdadeira que vem de Deus na vida das pessoas. As pessoas estavam alegres por quê? Elas estavam alegres porque elas estavam no meio de um mover do poder divino, porque elas viviam num ambiente onde a realidade deles dizia o seguinte: se você pegar uma lepra, você vai ser afastado e vai ficar fora dos muros de Jerusalém até morrer. Se você pegar algumas doenças que na época não existiam cura, você vai ser tratado, vai ser cuidado para amenizar um pouco o seu sofrimento, mas a sua morte é certa por esta enfermidade. As pessoas tinham aversão àquelas pessoas que tinham distúrbios psicológicos, espirituais. Eram sempre pessoas que viviam afastadas da sociedade. E por mais que nós possamos pensar que isto fosse normal para a vida daquela sociedade, que muitas vezes cumpria a lei, às vezes com muito sofrimento, porque eu imagino que para um pai, para uma mãe, não seja fácil ter que afastar o seu filho da sociedade por causa de alguma enfermidade, por causa de algum problema, que a lei falava que o que eles tinham que fazer, e eles tinham que fazer conforme a regra da lei.
E isso trazia sofrimento, isso trazia dor para a vida daquela sociedade, para a vida daquelas pessoas. E quando o Evangelho chega com poder e autoridade, esta realidade começa a mudar. Filhos que estavam afastados dos seus pais começam a voltar para o seio da família, alegremente, curados, transformados, libertos dos seus cativeiros, das suas opressões. Por isso o Evangelho chega e promove grande alegria na vida daquela sociedade. É isso que o poder de Deus faz e quer fazer. O poder de Deus quer promover, através do trabalho da igreja, a mudança das realidades caóticas. E isso é tão interessante porque já é conhecido, nós sabemos que a mudança no mundo espiritual acontece através do poder do Espírito Santo. Porque lá no início a gente já vê o Espírito Santo agindo e trabalhando a partir da palavra de Deus para desfazer o caos. Quando Deus fala através da sua palavra, Ele diz: haja luz. É o Espírito Santo que pairava sobre a terra, que começa a agir para desfazer o caos e trazer a luz de Deus para brilhar e iluminar toda a terra. Esse é o poder que o Espírito Santo, desde o início de todas as coisas, opera. E Ele tem poder para desfazer todas as coisas. E essas coisas vinham acontecendo e isso trazia alegria. Isso encheu meu coração. Isso gerou desejo no meu coração. Ou por um acaso, como cristão, você não tem o desejo de ser instrumento de Deus para melhorar a vida de alguém? Sabe, eu fiquei pensando muito sobre isso, irmãos. A igreja anda fazendo um esforço muito grande para tentar suprir as necessidades das famílias. E o evangelho que se fala a respeito do evangelho integral, ele é fato, ele precisa ser visto com bons olhos pela vida da igreja. A igreja precisa atender o faminto, a igreja precisa atender o necessitado. O próprio Jesus, um dia orientando seus discípulos, disse para eles: olha, presta muita atenção, porque quando vocês me virem nu, vocês precisam me dar do que vestir. Quando vocês me verem com fome, vocês precisam me dar de comer. Quando vocês me verem preso, vocês precisam ir me visitar. Então sim, existe uma responsabilidade social com a qual a igreja precisa atuar, precisa trabalhar, mas nós precisamos compreender, irmãos, que nós, mais do que bens, mais do que coisas físicas, materiais, nós temos algo espiritual para promover na vida das pessoas. E muito melhor do que ficar muitas vezes alimentando apenas o corpo das pessoas, é dar-lhe a condição de, a partir da sua alma transformada, se tornar novamente uma pessoa digna para poder desfrutar da saúde mental, da saúde espiritual, e poder ser um homem, poder ser uma mulher que possa viver em paz consigo mesmo e glorificar a Deus com toda a sua vida. E a igreja precisa entender que ela é promotora disso. Nós promovemos isso. Parece que muitas vezes nós entramos numa busca de querer suprir as necessidades que nos são palpáveis, que nós temos condição de suprir da vida das pessoas, até por um descargo de consciência. Porque nós não queremos dar o próximo passo no mundo espiritual. Nós temos medo, preguiça, falta de coragem de avançar no mundo espiritual. Porque muitas vezes fazemos algumas contas erradas, né? E esquecemos que com Deus o pouco é mais do que suficiente, mas sem Deus o tudo é nada. Nossas contas muitas vezes estão erradas. No capítulo 8 do livro de Atos, do versículo 26, continua a história de Filipe. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe. Quem falou com Filipe? O anjo do Senhor. Quantos aqui gostariam de ouvir a voz de um anjo do Senhor hoje? Irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei esse final de semana, eu terminei esse final de semana com esse desejo ardendo no meu coração. Aleluia! E olha, do jeito que o Espírito Santo está trabalhando, eu vou ficar batalhando nisso. E Deus tem me dado algumas experiências maravilhosas, irmãos, maravilhosas com Ele. E eu vou ficar andando nessa direção, irmãos, porque esses ouvidos
que representam o Alexandre aqui, os ouvidos do Alexandre, que não é só esse corpo que vocês veem, mas tem uma alma, tem um espírito. E esse espírito ama a Deus, esse espírito deseja Deus, esta alma anseia por Deus, tem sede do Deus vivo. Este ouvido do Alexandre espiritual quer ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero poder... Aleluia, eu quero poder entrar diante da presença do Senhor e com tantas coisas que muitas vezes estão ali diante de nós, como muralhas que precisam ser transpassadas, como gigantes que estão diante de nós para serem derrubados, como problemas que precisam da solução de Deus. Eu quero mais do que tentar achar soluções humanas, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero poder descansar na voz de Deus. Eu quero poder saber que as coisas que porventura o Senhor não desfizer, Ele me dará força para resistir e para passar por elas. Mas aquelas que Ele aprovar no coração dEle, me dar vitória, Ele me fará vencedor pelo poderoso nome de Jesus. E eu creio nisto. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto, que desce de Jerusalém para Gaza. Existia um problema nesse caminho. Era um caminho deserto. Era um caminho de atuação de ladrões. Era um caminho perigoso. Era um caminho que, na verdade, fora dos dias de movimento, ou em alguns certos horários, era um caminho evitado, né? Mas ali estava... Deus ordenando a Filipe para ir ali naquele lugar. Então a ordem do anjo para Filipe já era uma ordem fora do padrão, fora da normalidade. Ele já tinha uma missão fora da normalidade. Aqui é algo que precisamos estar sempre atentos, irmãos. Porque se nós vamos entrar pelo caminho de fazer a vontade de Deus, nós precisamos entender que as coisas de Deus não são como as nossas coisas. A palavra de Deus nos diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os planos de Deus são mais perfeitos que os nossos planos. Com certeza, os projetos de Deus são mais ousados do que os nossos projetos. Com certeza, os alvos de Deus são muito maiores do que os nossos alvos. E são muito mais pertinentes ao propósito dele para com as nossas vidas. Versículo 27, ele se levantou e foi. Prontidão. É uma pessoa que estava alerta à voz do Espírito Santo, alerta à voz de Deus, pronto para ouvir, pronto para atuar, pronto para agir. Vai guardando essas coisas no seu coração. E quando então um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendentes de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que estás lendo? E ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, o eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou Cesareia. Quem era Filipe o evangelista? Filipe é, como nós já dissemos, um dos 7 que foram separados para a distribuição dos alimentos. Lá em Atos capítulo 6, no versículo 5, tem o nome dele lá na relação daqueles que foram escolhidos como homens que eram de confiança, cheio do Espírito Santo. E aqui é um ponto muito importante. Filipe provavelmente foi um daqueles que estava acompanhando Jesus, seguindo Jesus. Provavelmente Filipe foi um daqueles que foi enviado com os 70 para pregar o evangelho nas cidades. Ele estava acompanhando Jesus, por isso quando ele chega aqui nesse momento, ele já era um homem cheio do Espírito Santo. Ele já era um daqueles que estava aguardando, ouvindo o que vinha dos apóstolos, o que vinha dos discípulos. Porque quando Jesus morreu, que houve aquela primeira dispersão dos discípulos, né? De sexta para sábado, aquela dispersão, aquela desmotivação, uns indo embora da cidade, né? Jesus morreu, não era nada daquilo que ele falava que era, acabou tudo, né? E teve toda aquela desmotivação, mas com certeza existiam homens como Filipe, que não arreda o pé quando ouve alguma coisa da parte de Deus, que fica confiante, que fica esperando, que fica na volta, que fica de prontidão, está sempre atento. É por isso que ele ouve a voz do anjo, é por isso que ele ouve a voz de Deus, porque ele é um homem cheio do Espírito Santo e se comporta como um homem cheio do Espírito Santo, porque a palavra diz que ele era um homem de confiança. Por isso, quando nós olhamos para uma pessoa que outro dá o testemunho dela, dizendo é um homem de confiança, certamente é um homem que está andando em retidão, em santidade, buscando a Deus, para que ele possa sempre estar pronto para dar a razão da sua esperança a todos quantos lhe perguntar. Era um homem cheio do Espírito Santo e recebeu a unção para o trabalho. No versículo 6 diz que os apóstolos colocaram a mão sobre aqueles homens que foram escolhidos, oraram por eles. Muitas vezes, irmãos, nós desprezamos as coisas espirituais, desprezamos a oração que recebemos com a mão na nossa cabeça, que é a unção de Deus. Nós desprezamos muitas vezes alguma ação que num momento de um culto Deus move no coração de alguém, movido por fé, cheio da certeza do poder que há no nome de Jesus. Muitas vezes nós acabamos desprezando certas coisas. Não despreze a unção de Deus na sua vida. Muitas vezes você está ouvindo uma palavra se repetir, aí você muda a sintonia do rádio, você busca outro canal da internet, você vai em outra igreja, mas o Espírito continua falando a mesma coisa para você. Preste atenção, fique atento, há uma unção sobre a sua vida, e é a partir desta unção na sua vida que Deus vai fazer uma grande obra através de você. Filipe contribuiu tanto para o trabalho no templo, como na pregação do Evangelho. Foi chamado para servir o alimento para as viúvas, mas ele não era um cara que se limitava a uma tarefa. Oh, aleluia! Ele cumpria a sua tarefa no templo, mas ele saía para a rua pregar o Evangelho. Ele fazia, oh, aleluia, mais do que lhe pediam. Oh, por isso que quando foram escolher 7 dentre centenas que tinham ali disponibilidade para ser, Filipe foi um daqueles que foi enxergado para cumprir esta tarefa, porque o seu coração era dedicado às coisas de Deus. Era um homem que tinha entendido o que tinha recebido da parte de Deus. Com a dispersão que houve após a morte de Estevão, saiu para pregar o Evangelho por Samaria
e por outras cidades, chegando até Cesareia, onde se estabeleceu, edificou uma igreja naquela região, naquele lugar, e ali construiu a sua família. A palavra de Deus vai nos dizer, no livro de Atos, no capítulo 21, no versículo 8, que quando Paulo chega de uma de suas viagens em Cesareia, Paulo chega lá e lá tem uma igreja estabelecida, uma igreja pronta para receber os apóstolos de Deus, para contribuir com o trabalho dos apóstolos. E quem era o pastor daquela igreja? Era Filipe. E Filipe tinha 4 filhas que eram uma bênção. Eram filhas que respeitavam. Lá no versículo 21 vai dizer que elas eram virgens, 4 virgens. Por que eles nos dão esse detalhe de elas serem 4 virgens? Significa que eram mulheres tementes a Deus, que estavam debaixo da autoridade do seu pai, que amavam servir ao Senhor. E Deus presenteava esta honra que elas davam a Deus, esta disposição a servir o Senhor com integridade de coração. Deus presenteava elas com os dons espirituais. Eram 4 mulheres que tinham visões, que tinham sonhos, eram profetas de Deus. E Deus tem procurado isso no dia de hoje. E quando eu lembro daquela palavra do Mestre Jesus, será que porventura quando o Filho do Homem vier, encontrará o Filho do Homem fé na terra? Isso quebra o meu coração, porque parece que nós não estamos mais andando nesse caminho. Parece que nós não estamos mais trilhando essa caminhada. Parece que ser íntegro, ser justo, ser honesto, ser um homem reto, ser um homem direito, não é mais aquilo que enche o coração de quem que serve a um Senhor justo, verdadeiro, íntegro, santo. E isso é um problema, porque isso trava os dons espirituais na vida da igreja. Isto impede a manifestação do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Não adianta campanhas de jejum e oração, se no nosso dia a dia nós não dispusermos o nosso coração para honrar a Deus com a nossa vida. Se nós não lutarmos contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra os nossos pecados, não adianta rasgar o nosso corpo, rasgar as nossas vestes, não adianta sacrifício, porque Deus, Ele abomina sacrifícios, Ele prefere a obediência. E esta unção estava sobre a vida de Filipe, e era tão forte que passou para a sua família. Alcançou a sua família. Aleluia. Havia sobre Filipe a mesma unção que havia em Jesus. Olha que coisa tremenda. Em Lucas capítulo 4, versículo 17. Olha que como a palavra de Deus ela tem algumas particularidades interessantes. Quando Jesus está no templo e lhe dão uma oportunidade, Jesus não fazia que nem nós, assim, eu agradeço a oportunidade, né? E eu agradeço essa oportunidade de poder ler a palavra hoje no templo. Jesus não fazia assim não, ele tinha autoridade, ele sabia que ali era o lugar dele, que ele tinha algo para dar, ele tinha algo para compartilhar. E ele assumiu a palavra com autoridade. Lucas capítulo 4, versículo 17 diz assim: entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Olha só que coisa tremenda. Olha os detalhezinhos. E ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Quando o Espírito Santo enchia Filipe, o que é que Filipe fazia? Quando o Espírito Santo enchia Filipe, ele pregava aos pobres, ele curava os enfermos, ele pregava o Evangelho, o ano aceitável do Senhor. Então a unção que estava sobre Jesus Cristo estava sobre Filipe, a unção que
que estava sobre Filipe está sobre a sua vida. O mesmo poder que operou no passado opera hoje na nossa vida. Por quê? Porque Jesus ainda não voltou, o Espírito ainda está na igreja e há uma missão para ser cumprida. É a mesma unção que está sobre nós. É a unção que produz transformação. Aquilo que Deus nos dá precisa servir aos propósitos de Deus. E os propósitos de Deus é alcançar os homens com o Evangelho e transformar as suas vidas pelo seu poder e pelo seu amor. Irmãos, nós precisamos entender os propósitos de Deus a partir do propósito macro de Deus. Todos os outros propósitos nas nossas vidas precisam estar ancorados nesse. Se você vai ajudar alguém, se você vai fazer algo por alguém, não pode ter outro propósito no seu coração, senão de fazer com que aquela pessoa enxergue em você o amor de Deus, para que a partir de enxergar o amor de Deus, o coração dela possa se abrir para a manifestação do Espírito Santo. E assim como aconteceu com o eunuco da rainha de Candace, que ele possa ao final da experiência que essa pessoa vai ter com você, ela possa ser convencida dos seus pecados, levada ao arrependimento, para que seja batizada e seja salva. É este o processo. Tudo que nós vamos fazer para alguém precisa estar motivada pelo propósito de Deus. E quando você olha para uma pessoa, por pior que seja a situação dela, a sua primeira perspectiva sobre a vida daquela pessoa não pode ser apenas a de suprir as suas necessidades materiais e humanas. Você precisa amar aquela pessoa para suprir a sua principal necessidade, a necessidade de Deus. Se você não consegue enxergar assim, você está sendo movido pelos ventos desse mundo. Você está sendo movido pelos entusiasmos e as empolgações desse mundo, mas não pelo propósito de Deus. Porque muitas pessoas, a consciência faz com que muitas pessoas busquem sempre o descargo de consciência. É interessante isso, porque a gente muitas vezes está trabalhando com Deus no mundo espiritual para desopilar a nossa mente, para descarregar a nossa consciência. A gente quer, na verdade, amenizar as nossas culpas. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Diante de Deus, as nossas culpas todas já encontraram perdão. Você não precisa fazer nada para Deus para ser perdoado, apenas crer em Jesus Cristo, crer que Ele é o Filho de Deus. Agora, você precisa fazer as coisas no reino de Deus, porque a partir daquilo que você faz pelo seu próximo, pela obra de Deus na sua vida, pelo Espírito Santo que está em você, isto glorifica o nome do Senhor, isto alegra o coração de Deus, e isto coloca você no alço de mira da bênção de Deus. Isto faz com que você comece a buscar um caminho no qual você vai enxergar na sua vida uma atuação perfeita e plena de Deus para alcançar vidas, para transformar as vidas, porque a unção que está sobre você é para transformar vidas. Os propósitos de Deus em nossas vidas não podem ser abandonados nos momentos de crise. Olha que interessante, porque nós vemos a história de Filipe. Ele vai ser disperso com todos os outros quando vem a perseguição após a morte de Estevão. E no momento em que há a perseguição, que eles se dispersam, eles não param de fazer a obra. Eles não param de pregar o Evangelho. A unção que estava sobre eles os impulsionava a serem verdadeiros homens e mulheres prontos para desafiar a própria morte por causa do Evangelho.
Pedro, quando chega diante do governante que lhe prendeu, porque eles estavam provocando um grande alvoroço, e é isso que a mensagem do Evangelho produz a partir da pregação com fé e com autoridade. Ela produz alvoroço na vida das pessoas, ela choca a vida das pessoas, porque ela traz a realidade de que se você não crer em Jesus Cristo, você vai para o inferno. A sua vida não pode ser completa sem Jesus Cristo nela. E aí, quando eles saem para a dispersão, eles já saem. Eu fico tentando imaginar, eles já saem, pô, nós temos, junta aí todas as coisas, nós temos que ir embora, a Bíblia não fala que Filipe fosse casado aqui nesta época, mas se ele não era, se ele estava ali com o grupo de seminaristas ali, que estava ali, né, fazendo a obra do Senhor, eles juntam tudo, nós temos que sair daqui, senão nós vamos ser presos. E não é hora de ser preso, porque nós temos muito que pregar, nós temos muito que alcançar, nós temos muitas vidas para alcançar ainda. Vamos para a cidade vizinha, depois vamos para outra, não importa. Mas uma coisa só é certa, nós vamos sair daqui, e se preciso for, no caminho, na caminhada, nós vamos continuar falando de Jesus. Nós não podemos parar, nós não podemos abandonar os propósitos de Deus. Olhe para a palavra de Deus, descubra na palavra de Deus as coisas que Deus já disse para você fazer, as coisas que Deus já lhe deu como uma regra de vida abençoada, para você ter uma vida plena e ser um instrumento dele nas mãos dele, e fique firme nestas coisas. Nós estamos vendo uma sociedade que está se construindo a partir, irmãos, de uma vida irrelevante, onde não se tem muito parada, nada vinga. É tudo muito rápido, tudo muito passageiro, é tudo muito efêmero. Nós não vemos mais pessoas com propósitos firmes diante de Deus. Antigamente se fazia campanhas de jejum de uma semana inteira. Hoje nós vemos a igreja, e você muitas vezes vai colocar algumas coisas para a igreja, e a igreja fala: não, mas os tempos mudaram, não é mais assim, pastor, hoje não tem mais isso, hoje não se faz mais assim, hoje não precisa mais disso. Então a gente precisa, na verdade, entender, irmãos, que não podemos abandonar os propósitos de Deus em nossas vidas. Tem pessoas que não olham mais coisas que são importantes para Deus como importantes para a sua vida. Isso é muito triste, mas nós precisamos perseverar nas coisas de Deus. Como igreja, nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos passar uma semana inteira sem provocar, pelo menos provocar, uma conversa com alguém a respeito do amor de Deus. Essa semana, eu fui, na segunda-feira, eu fui ao centro, fui de metrô, fui de ônibus, né? E eu estava com uma camiseta que eu ganhei lá na igreja de Porto Alegre, né? Uma jornada com Jesus, né? A minha jornada com Jesus. E eu fui andando lá, estava lá na Avenida Paulista caminhando, e quando eu estava caminhando lá, irmãos, eu vi que as pessoas passavam e tentavam ler o que estava na minha camiseta, né? Elas tentavam ver o que estava escrito. Por quê? Porque o nome de Jesus chama atenção, irmãos. As pessoas querem identificar pessoas que estão ligadas a Jesus. E eu sei, irmãos, que aquilo começou a mexer comigo. E eu comecei a falar: nós precisamos ter estratégias pessoais de falar de Jesus com as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós temos essa cultura de que pastor tem uma missão na igreja, e que pastor não evangeliza, e que pastor, quem ganha ovelha é ovelha, né? Mas sabe, essa semana eu lutei contra isso. Eu coloquei-me diante do Senhor e falei: Senhor, eu quero traçar objetivos na minha vida com relação aos teus propósitos. Eu quero ter a disponibilidade de falar a respeito do teu amor também, no meu dia a dia, na rua, por onde eu for. Mas nós precisamos provocar estas coisas.
Foi o que Deus falou ao meu coração. Nós precisamos provocar estas coisas. Mas o agito do nosso dia a dia, irmãos, está muitas vezes nos fazendo, ao invés de sermos fiéis às coisas que nós determinamos a fazer por causa do reino de Deus. E aqui eu não estou falando de propósito da igreja. Aqui eu estou falando de reino de Deus. Aquilo que nós colocamos como propósito para contribuir com o reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus. Então nós precisamos ser criativos, ser fiéis, ser perseverantes e precisamos ir até o fim. Não podemos parar. Parar pode representar o insucesso, a morte para alguém. E nós precisamos ter isso em mente, porque o diabo anda em derredor, buscando quem ele possa tragar. E ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas há uma ação contrária a todo e qualquer movimento do inferno. E esta ação contrária, ela é movida a partir da sua vida. Porque a palavra de Deus nos diz que o inferno, que o diabo, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas ela nos diz que Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Quando você se coloca nessa condição, a unção que está sobre a sua vida, ela vem para promover vida na vida das pessoas. Quantos aqui gostam da ideia de ser promotor de vida? E de vida abundante, na vida daqueles que você ama, na vida daqueles que Jesus vai colocar no seu caminho, como colocou aquele eunuco no caminho de Filipe. Aleluia. Há uma unção de Deus sobre nós, e se crermos, os sinais nos seguirão. Em Marcos capítulo 16 está lá Jesus dizendo: aqueles que crerem, os sinais os seguirão. E quando é que Jesus está dizendo isso? Jesus aqui já tinha ressuscitado, Jesus já estava num poder, no seu corpo de glória, já estava quase sendo glorificado, indo aos céus. E ele vai e diz para os discípulos: olha, eu estou dando agora para vocês a unção. Esta unção. E se vocês crerem nesta unção, se vocês acreditarem no que Jesus deu para vocês, os sinais seguirão vocês. Vocês terão autoridade para fazer os milagres que eu fiz e fazer maiores ainda. Mas precisa crer. Há poder e autoridade no nome de Jesus para nos fazer avançar nos propósitos de Deus. Por isso podemos afirmar que há bênção sem medidas para aqueles que estão buscando cumprir em suas vidas o propósito de Deus. E a palavra de Deus nos diz, que em João capítulo 16, versículo 23, 18, diz que é por causa do amor com que Deus nos tem amado, ao ver-nos comprometidos com o seu propósito, Ele nos concede todas estas coisas. A palavra de Deus nos diz que Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim: olha, se vocês crerem em meu nome. E sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu já tenho um relacionamento de amor com meu Pai. Eu amo meu Pai e meu Pai me ama. E sabe o que é melhor? Porque vocês me amam, o Pai ama vocês. Olha que relação linda que foi construída aqui. Mas essa relação não é só linda. Essa relação não é só romântica. Essa relação é poderosa. Ela é poderosa para desfazer as armas do inferno, para destruir as ciladas de Satanás, para trazer vida aos que estão mortos. Porque ele diz, olha, por causa desta relação de amor que foi construída, na qual você vive a partir da fé em mim, Jesus Cristo, tudo que você pedir em meu nome, o meu Pai que está nos céus concederá a você. Mas você precisa amar. Você precisa, e com amor, irmãos, a gente faz tudo. Com amor não tem limites. Coisa linda é um coração apaixonado. O cara faz cada coisa. Mete pé na lama, empurra carro velho, sai de um lado para o outro. O cara faz cada coisa. Economiza dinheiro para comprar um presente. Ele faz cada coisa para levar num restaurante. O amor, irmãos,
é fundamental para se construir uma relação, irmãos, que realmente possa fazer a gente fazer com o coração deliberado. Por isso é muito importante que uma das principais motivações que te traga à igreja todo domingo, que te mova ao trabalho no reino de Deus, que faça você buscar ser um abençoador e um abençoado na vida da igreja, na vida do reino de Deus, irmãos, é o teu amor por Deus. É o teu sentimento real e verdadeiro por Deus, irmãos. Não deixe as coisas ser aquilo que te traz para perto de Deus. Tem pessoas chegando perto de Deus só por causa de coisas. Tem pessoas só chegando perto de Deus só por causa de riquezas. Não se achegue perto de Deus só por causa destas coisas. Achegue-se perto de Deus por causa do grande amor que você tem no seu coração por Ele. Porque Ele te amou primeiro e colocou no seu coração o amor dele. O Espírito Santo é quem leva e capacita os ungidos de Deus. O Espírito Santo é a força vivificante de Deus em movimento. Felipe estava à disposição de Deus. Por isso era um homem espiritual pronto para ser usado por Deus de uma forma sobrenatural. A palavra de Deus nos diz que Felipe saiu e foi para aquela estrada. E a palavra não fala se a carruagem naquela estrada estava parada ou se estava andando. Mas a grande verdade é que Felipe saiu e chegou. E ali estava a carruagem conforme Deus falou. E se a carruagem estivesse andando, provavelmente, olhando para o histórico daquela estrada, é uma estrada que, como eu falei, era perigosa. Era uma estrada que, claro que o eunuco da rainha de Candácia andava por ali. Por quê? Porque ele certamente tinha a sua comitiva. Era um cara que representava uma rainha. Ele tinha autoridade, ele tinha poder. Então ele certamente estava com a sua comitiva, com seus guardas, ele caminhava, mas certamente eles não estavam parados, eles provavelmente estavam andando naquela estrada em uma boa velocidade. Então certamente ali já houve uma ação sobrenatural da parte de Deus na vida de Filipe. Porque a palavra de Deus nos diz que Filipe acompanhava a carruagem. Ele estava andando do lado daquela carruagem na mesma velocidade. E irmãos, eu fico imaginando, está aqui, a Andréia não está aí hoje, nem o Marquinhos, né? Mas o Walter está aí, né, Walter? Walter, imagina, você correndo ou na bicicleta lá, pedalando e conversando com uma pessoa do seu lado, Walter. Dá certo isso, Walter? Não dá, né? Eu que quando corria, hoje não corro mais. Mas irmãos, quando eu saía para correr, eu não podia conversar com ninguém, irmão. Se eu conversasse com alguém, começasse a conversar correndo, não dava 1 minuto, eu era obrigado a parar com meio metro de língua para fora, precisando, porque não dá. Conversar e correr não dá certo, não funciona, falta ar. Porque você está conversando, você está mandando o ar para fora e o ar tem que entrar. E é difícil. Agora não, o Felipe estava lá e ainda conversando com aquele eunuco, batendo um papo com ele e andando no ritmo dele lá. É poder de Deus, irmãos. É poder sobrenatural de Deus que vem sobre a vida daqueles que estão dispostos a viver as experiências espirituais da parte de Deus. Mas estas coisas vêm para o propósito de Deus. Estas coisas vêm para o alvo de Deus. Aquele homem, o eunuco, ele era certamente um homem importante, era um homem que era influência, que gerava influência na sua região. E nós sabemos que no início, na igreja primitiva, esta foi uma das maiores ferramentas que Deus usou para propagar o evangelho por todas as cidades, por todos os lugares e espalhar o evangelho pelo mundo. Homens que foram alcançados pela pregação dos apóstolos, pela pregação dos discípulos. Estes homens foram alcançados pelos homens que estavam cheios do Espírito Santo. Eles foram ministrados pela palavra. A palavra gerou no coração deles arrependimento e fé. Eles foram levados ao batismo e a partir dessa experiência eles também não pararam mais de falar de Jesus. É isso que temos que provocar. É isso que temos que provocar na vida das pessoas.
esta alegria imutável, esta alegria imparável no coração das pessoas, a ponto de elas não resistirem e falarem cada vez mais de Jesus. Eu quero olhar com vocês um texto, e depois só vou olhar mais um item e nós vamos encerrar. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O Espírito Santo é a força vivificante de Deus em movimento. É o agir de Deus em nossas vidas para nos movimentar, para nos fazer realizar as coisas que Deus precisa que nós façamos. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, e a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. O Espírito Santo de Deus vem, é esse poder que está na sua vida, e Ele vai fazer através da sua vida, poder espiritual para se manifestar através da sua vida, na vida das pessoas. É por isso que quando o eunuco está lendo ali o livro de Isaías, ele está lendo o que para nós hoje parece ser uma coisa tão fácil de entender, porque nós já temos o Espírito Santo que está em nós, nós já estamos numa caminhada com Jesus neste lugar. Então nós entendemos que Isaías 53 está falando a respeito de Jesus, porque nós também já temos o Novo Testamento nas nossas mãos, mas aquele homem não tinha. E é tão interessante porque ele faz a pergunta a Felipe, ele diz: mas de quem é que esta palavra está falando? Quem é esse profeta? Esse profeta já morreu? Esse profeta, quem é ele? Fala dele para mim. E Felipe prontamente vem falar a respeito de Jesus, o que é o teor principal da pregação do Evangelho. Quando nós abrimos a nossa boca para falar do Evangelho para alguém, o elemento principal, o personagem principal, a pessoa principal que tem que sair pelos nossos lábios, ser anunciado pelos nossos lábios, é Jesus Cristo. E tem pessoas que querem pregar o Evangelho escondendo Jesus. Ai, não fala de Jesus, vamos bolar uma estratégia bonita aqui de evangelismo para tentar pegar os caras, porque para ludibriar eles. Depois que eles vierem para a igreja, aí a gente fala a palavra para eles. Não existe evangelho sem Jesus. Se você tem vergonha de falar o nome Jesus, você está enquadrado na palavra que Jesus diz: aqueles que se envergonharem de mim, eu me envergonharei deles diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me ama, aquele que me honra, aquele que tem coragem de abrir a boca e dizer: eu sou filho de Deus, ou comprado com o sangue de Jesus Cristo, que é o meu Senhor. Se você tem coragem de abrir a tua boca e falar isto, você hoje está sendo exaltado diante do Pai, pelo próprio Jesus Cristo. Ele está diante do Pai dizendo: este é meu filho amado, este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho alegria. E eu encerro aqui dizendo algo muito importante. A mensagem é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Sobre o eunuco, era um judeu escravo, porque ele provavelmente era oriundo das terras do Egito, e nós sabemos que muitos judeus fugiram para o Egito durante o cativeiro babilônico e se estabeleceram por lá. Então provavelmente ele era um judeu que era escravo. Provavelmente não, certamente. Ele era um judeu que era escravo, era daqueles que foram para cativos em algum certo momento e ali se estabeleceram
como escravos. Provavelmente ele ganhou notoriedade, chegou a ser um homem de confiança da rainha de Candace. Ele era eunuco, porque como ele convivia com a rainha, quando ele foi chamado para ser eunuco, para conviver na confiança da rainha, ele foi castrado. E todo eunuco era castrado. E este item é um item importante, porque este item causava fazer que ele, como judeu, ele fosse rejeitado pelos judeus. Por quê? Porque a lei, e no meio dos judeus, a questão de não poder ter filho, e a questão de ser, de uma certa forma, defeituoso, isto era um problema para a consciência do judeu. Isso era ruim. Então ele era uma pessoa que vivia muitas vezes um evangelho de amargurado. Um evangelho que ele não podia, ele vivia uma fé que ele não podia realmente expor ela, abrir ela com todo o coração. Ele era rico, era bem sucedido, certamente ele era, porque tem dois detalhes importantes sobre a vida deste eunuco. Primeiro, ele tinha liberdade de ir e vir sem a sua rainha. Ele estava em Jerusalém certamente para alguma celebração do povo judeu. E ele tinha liberdade de poder ir. E pelo fato de ele estar lendo o profeta Isaías 53, diz que ele era um homem bem sucedido, porque os pergaminhos que eram escritos para se distribuir dos profetas eram caros, eram muito caros. Os escribas escreviam e vendiam esses pergaminhos com trechos das escrituras sagradas. Isso era disponibilizado por um valor muito alto. E ele estava lendo na carruagem um pedaço do pergaminho, que a palavra de Deus nos diz que era uma transcrição de Isaías 53, do livro do profeta Isaías. Por isso ele era um homem bem sucedido. E aqui a gente vê, muitas vezes as pessoas pegam aquele texto de Jesus com um jovem rico, quando Jesus fala é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus. E muitas vezes a gente cria preconceitos na nossa mente e diz, os ricos não vão entrar no céu. O rico não vai porque ele tem amor ao dinheiro, ele tem amor às suas riquezas. Ou nós olhamos para pessoas que não estão numa mesma condição física que nós. Ou nós olhamos para pessoas que talvez sejam de uma certa forma excluídas por nós. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Não desista de ninguém. Não abra mão de ninguém que Deus colocou na sua alça de mira. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E se alguém está precisando ser alcançada por Jesus para ser transformada de alguma realidade sua que lhe escraviza, que lhe atormenta e que lhe leva à morte, você pode ser um instrumento de Deus para ser a transformação daquela vida. Talvez se Filipe não tivesse chego na vida daquele eunuco, talvez ele iria terminar os seus dias vivendo de uma fé incompleta, vivendo de uma fé que não iria produzir através da vida dele e na vida dele a transformação que Deus fez na vida dele naquele dia. Você é instrumento de Deus. A unção de Deus está sobre a sua vida. Você foi chamado e escolhido por Deus para um propósito que só Deus sabe. Confesso para vocês, se Deus um dia me revelar algum propósito específico na vida de vocês, eu não vou ter medo de falar, não depois dessa ministração, mas a grande verdade é que os propósitos de Deus para a sua vida, a grande maioria deles, ou quase todos, serão revelados a você e somente a você, porque você será desafiado a, se precisar, mudar a trajetória da sua caminhada, como Filipe fez. Filipe, a partir daquele dia, começou uma caminhada. Ao invés de ficar nas cidades ao redor de Jerusalém,
ele, por conta da caminhada que ele fez com o eunuco, e depois o Espírito Santo vem e o arrebata. A palavra de Deus nos diz que depois que ele batizou o eunuco, que ele saiu das águas, o Espírito Santo arrebatou Filipe e o levou. E a palavra diz que o que Filipe promoveu na vida daquele eunuco, fez com que aquele homem ficasse feliz, alegre, contente. A vida dele foi transformada, e Filipe foi levado para uma outra cidade chamada Azoto, mas distante dali, bem distante dali. E ali diz que a caminhada de Filipe mudou, não era mais em uma região, mas era em outra. E ele começou então a pegar o evangelho em todo o litoral ali de Israel. E ele chegou então até a cidade de Cesareia, uma cidade muito grande. Hoje quando a gente vai para Israel, quando a gente vai para Israel, a primeira cidade que a gente chega é ali em Cesareia de Filipe. Nós aterrissamos ali, o primeiro aeroporto é ali que a gente desce, e ali a gente vê aquele mar lindo, aquele Mediterrâneo lindo, e ali a gente vê que é uma cidade próspera, uma cidade muito bem estabelecida. Já era nos tempos de Filipe, mas era uma cidade idólatra, era uma cidade que tinha povos de todos os lugares do mundo daquela época. E ali existia vários altares a vários deuses, muita idolatria, muita promiscuidade, muita corrupção. E é ali, justamente ali, que o jovem Filipe chega para se estabelecer, para pregar o evangelho, construir uma igreja, fazer uma família, glorificar o nome do Senhor e morrer ali como pregador do evangelho. Pois os relatos dizem dos estudiosos que Filipe morreu crucificado como seu Senhor. E assim é a vida, irmãos, de quem se dispõe a viver o propósito de Deus. É uma vida cheia de unção, é uma vida cheia de experiências abençoadoras, mas é uma vida a serviço do propósito de Deus. E isto diz que nem tudo será do seu jeito, nem tudo será na sua condição, nem todos os teus sonhos serão realizados, mas os sonhos de Deus serão realizados na sua vida. Quero orar com você, para que Deus encontre o teu coração aberto, para começar a buscar os propósitos dele para a sua vida. O reino de Deus está entre nós. Na oração, nós oramos, ensinadas por Jesus, nós dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quantas vezes oramos isso em nossa vida? Quantas vezes recitamos a oração do Pai Nosso? Hoje inclusive a cantamos aqui. Mas estabelecer o reino de Deus em nossas vidas e através da nossa vida significa fazer a vontade de Deus. Significa estar à disposição dos propósitos de Deus. Para Abraão, Deus tinha um propósito e um chamado. E ele cumpriu o propósito e Deus o prosperou. Mas existem outras histórias na palavra de Deus, como a do próprio apóstolo Paulo, que quando foi chamado para ser pregador do evangelho, o que a palavra nos relata sobre o propósito de Deus para a vida dele é sofrimento. Porque Deus fala, o anjo fala a Ananias, quando Paulo estava ordenado a ir para a casa de Ananias, e Ananias estava para receber Paulo, e o anjo fala: não, ele não é mais o perseguidor, ele não é mais aquele que se levanta contra a igreja, agora ele é aquele que haverá de ser alguém que irá sofrer por causa do meu nome. Por isso, amada igreja, o propósito de Deus na sua vida, para que ele seja perfeito, não pode
não podemos ter medo, não podemos temer. E eu quero nesta noite orar, para que você tenha coragem, ao ouvir a voz de Deus, pelo Espírito Santo que está em você, você se levante como homem, como mulher, cheia do Espírito Santo, com coragem, para fazer aquilo que Deus irá lhe mostrar, sem receio, sem pestanejar, sem olhar para trás, porque há uma unção sobre a sua vida. Deus quer te usar, e eu quero nesta noite abençoar a sua vida e pedir: Senhor, em nome de Jesus, fortalece o teu servo, fortalece a tua serva. Senhor meu Deus, não deixa eles confusos, que eles possam entender a sua voz, ouvir a sua voz. Quantos de nós estamos há tantos anos nesta caminhada do Evangelho, e nós não ouvimos em nenhum momento sequer a voz do teu Espírito Santo, nos dizendo por qual caminho devemos seguir. Horas porque fechamos o nosso ouvido para ouvir, horas porque estamos distraídos com tantas outras coisas. Mas nesta noite eu quero lhe pedir: afina o nosso ouvido, afina o ouvido do nosso espírito, Senhor, para ouvir o teu Espírito que está em nós. Porque eu sei que tu tens coisas grandiosas para fazer na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs. Eu sei que tu tens planos muito mais altos do que os nossos planos para a vida desta igreja. Os olhos não viram, o ouvido não ouviu, o coração ainda não conseguiu sentir o que tu tens preparado para as nossas vidas, Senhor. Aqui nesta terra e lá no céu, tem coisas grandiosas para nós, Senhor. E eu nesta noite quero tomar posse para a minha vida, para a vida desta igreja, das coisas grandiosas de Deus. Oh Senhor, espírito de covardia seja repreendido no teu nome. Espírito, Senhor, de procrastinação, espírito de confusão, espírito de preguiça, de comodismo, em nome de Jesus, esses espíritos do inferno que têm tampado os nossos ouvidos, que têm cegado nossos olhos e confundido nosso entendimento, em nome de Jesus, nesta noite, seja repreendido. Que todo homem, que toda mulher que se dispuser, Senhor meu Deus, a estar atento a Ti e aos Teus propósitos, nesta noite, possa receber, Senhor, aleluia, o poder do alto, para lhes fazer, Senhor meu Deus, caminhar nos Teus propósitos. Em nome de Jesus, eu não ouso encerrar esta oração lhe pedindo mais nada, porque eu sei que pela Tua palavra já está determinado bênçãos sem medidas sobre a vida daqueles que se dispuserem, Senhor, no Seu altar. E as bênçãos, os milagres, a manifestação do poder de Deus seguirão aqueles que crerem na Tua palavra e tomarem posse do poder do nome de Jesus, na autoridade desse nome que é sobre todos os nomes, em suas vidas, para fazer as obras que Tu fizeste, Jesus, e fazê-las maiores ainda. Em nome de Jesus oramos e abençoamos a Tua igreja. Amém.